vocês mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cláudia Sotero, Cacau Sotero. Vocês já me conhecem? Estamos numa sequência de aulas desse programa que tem ajudado milhões de alunos. Olha, bilhões, hein? Eu estou sendo bem otimista. Claro, nós estamos no canal do YouTube também, além da TV Educação, plataforma Gonçalves Dias. E se nós percebermos bem, já temos muitos e muitos acessos. Então, acessos. Então, estamos chegando, sim, a milhões de chuchus aí em todo o Brasil. O objetivo é esse, alcançar você, ajudar você a compreender melhor todo o conteúdo de língua portuguesa, tá certo? Hoje nós vamos falar da dissertação argumentativa. O nome diz, né? Eu vou dissertar com argumentos, vou falar da dissertação em si, e focar no argumento, que não é muita novidade para vocês. Bom, dissertação, quando nós falamos da dissertação argumentativa, nós estamos falando desse texto, também denominado dissertativo argumentativo. Por quê? Porque eu exponho uma ideia e, no caso, defendendo um ponto de vista. O texto dissertativo em si é um texto que expõe, né, que apresenta. E, quando eu digo argumentativo, eu faço uma série de argumentos para defender um ponto de vista. Então, está aqui o conceito, você pode acompanhar. O texto dissertativo é um dos estilos da escrita. Nós temos alguns estilos, né? O dissertativo, a narração, né? A narrativa, o texto injuntivo. E, como é um dos estilos mais exigidos nos concursos, nos vestibulares e em outras provas. De repente, uma entrevista de emprego, um seletivo, enfim. É importante você saber a estrutura desse tipo de texto para que você tenha êxito na hora de se submeter a um teste que exija de nós o conhecimento desse assunto. Escrever um bom texto dissertativo, claro, assim como outros estilos, né, uma narrativa, um texto informativo, eu preciso ter o domínio da língua portuguesa. Por que nós estudamos tanto a língua portuguesa? Porque nós moramos num país cheio de diversidades, temos 5 regiões, expressões faladas no norte do Brasil podem não ser entendidas lá no sul, assim como aqui no Nordeste, nós temos determinadas palavras, expressões que são típicas da nossa região. Por isso, o estudo da gramática normativa facilita o entendimento da própria língua, independente de qual região você possa morar, tá certo? E você também, além de ter o domínio da língua portuguesa, você tem que ter a capacidade de apresentar informações seguindo uma linha lógica, ou seja, o encadeamento das ideias vai se fazer a partir das construções textuais, e essas construções textuais se dão em função de um conceito, uma nomenclatura, um apanhado de ideias, uma série de informações que não vão ser jogadas de forma solta. Tudo tem uma conexão, tem uma ligação, tem um encadeamento, ok? Bom, argumentação. Quando eu falo de argumentação, eu falo de defesa de uma tese, de uma ideia, de um ponto de vista ou ainda de uma opinião. Todos nós temos opiniões acerca de certos assuntos, de certas polêmicas aí na sociedade. Portanto, quando eu defendo uma opinião, quando eu defendo uma ideia, que eu posso também chamar de tese, quando eu defendo um ponto de vista, eu estou fazendo uma argumentação. Estou construindo uma ideia baseada também em argumentos. Eu argumento e me baseio também em argumentos com base em exemplos, ou seja, os fatos acontecem, servem de exemplo para eu construir o meu argumento. As análises, o que é isso? Eu chego a conclusões que vou tirar acerca de coisas que vão acontecendo na sociedade, tá? Deu para entender? Então, não é baseado no achismo,
é baseado em algo que acontece, é uma conclusão acerca de um resultado, tá bom? Sempre com o objetivo de convencer o leitor da nossa tese. Ou seja, se eu defendo uma tese, se eu defendo uma ideia, eu tenho que ter consistência, eu tenho que ter bons argumentos para convencer o leitor do meu texto de que eu estou certa, de que vale a pena seguir a minha linha de raciocínio. Vamos ver aqui um exemplo de argumentação? Acompanhe aí na sua tela. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. D. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Isso aqui é um ponto de vista. Isso aqui é uma tese. Ele começa defendendo, né, que no livro didático, que ele não especifica, né, isso aqui é um exemplo, personagens que bonzinhos, personagens que só fazem o que é certo, personagens que praticam boas ações, são sempre loiros, de tez clara, de olhos azuis. Isso é uma defesa de ponto de vista. E quem faz o papel dos vilões? Quem faz o papel das vilãs? São pessoas morenas ou negras, né? Morenas é quando você não tem a tez muito escura. Então, a etnia é negra. Quando eu falo morena, parda, eu estou me referindo à tez, à cor da pele, que pode não ser a cor negra, tá? A etnia negra, mas a cor ser mais clara. Então, esse exemplo aqui é de um argumento que sustenta um ponto de vista, que sustenta uma ideia, que defende uma ideia, certo? Que traços positivos são associados apenas a tipos raciais, que são feitos assim, são denominados racistas, certo? Quando eu faço isso, eu argumento. E como eu faço essa minha argumentação? Bom, eu tenho um argumento de autoridade, já falei isso em outra aula, é quando o leitor vai aceitar a validade da tese. Olha aqui, ó. Defendida a respeito de certos dados. Então, eu vou voltar aqui para nós vermos de novo. Olha só. Ele está dizendo que no livro didático tal, então eu tenho um resultado, eu tenho uma conclusão a partir de uma análise. Existe um livro X aí, onde as personagens que praticam as boas ações são loiras e de olhos azuis. E as personagens que praticam as más ações são morenas ou negras. Então, aqui eu tenho um exemplo de um argumento que é baseado numa autoridade, numa conclusão. A análise de um livro didático trouxe para este leitor, para este escritor, né, no caso o leitor somos nós, os leitores, uma conclusão a partir daquilo que ele observou, a partir daquilo que foi publicado, não é baseado no achismo, certo? Então, voltando aqui, argumento de autoridade vai levar o leitor a aceitar a validade daquela tese. Se é verdade, é desse jeito mesmo, eu concordo. Defendida a respeito de certos dados, defendida a respeito em função da credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Um cientista político, um filósofo, que mais? Um pedagogo, um médico de renome, né, que estuda, um cientista. Então, eu tenho pessoas de renome, pessoas gabaritadas, pessoas preparadas, que estudaram, que leram, que publicaram, e por isso temos condições de fazer essa análise e defender um ponto de vista. Argumento de autoridade, ok? Argumento por evidência, olha só. No argumento por evidência, pretende-se levar um auditório, aqui eu já me refiro ao argumento baseado na oralidade, a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados.
Exemplo, uma investigação policial. Os detetives, eles vão atrás de evidências para provar ou para refutar determinada tese. Enquanto uma tese pode ser defendida para confirmar uma ideia ou também um argumento vem para refutar. Não tem como eu dizer que isso aqui é verdade. Por quê? Por causa dessa conclusão, por causa dessa análise. Você está entendendo? Então, um argumento por evidência é nesse sentido. Quando se fala de auditório, nós estamos falando de palestras, porque as palestras também utilizam a dissertação oral, a argumentação oral para convencer toda uma plateia. Onde acontece isso? Nos cursos, né, palestras onde querem vender um produto, é muito interessante, nós vemos aquelas pessoas que trabalham com venda, lotam uma sala, lotam um auditório, querem convencer aquelas pessoas a entrar naquele negócio, porque aquele negócio dá certo, então eles vão também por evidências. Olha, fulano de tal, entrou no negócio, começou a ganhar dinheiro, então vale a pena, então isso vai se construindo a partir daquilo que se observa. Olha o exemplo aqui de um argumento por evidência, vamos ler? De acordo com a pesquisa nacional por amostras de domicílio, PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. Olha só, eu tenho uma pesquisa. Aqui eu tenho a fonte, tá? Que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, PNAD. Então, essa pesquisa aqui é de 2008, podia ser de 2020, podia ser de 2019, isso aqui é só um exemplo. Então, quando eu argumento por evidência, eu tenho um dado a ser apresentado para que o meu argumento tenha sustentabilidade, para que o meu argumento passeie pela veracidade até convencer aquela pessoa que eu quero que entenda, que aceite e que pense como eu, tá bom? Argumento por comparação ou analogia. Vamos ler primeiro? A quebra de sigilo nas provas do Enem, denunciada pela imprensa, nos faz indagar que seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim, como a imprensa é responsável pelos seus próprios sigilos e as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. É uma questão no sentido de assunto, tá? Bem atual. Quebra de sigilo das provas do Enem, 2009, né? Foi denunciada pela imprensa. A imprensa fez uma denúncia, tá? E isso daí trouxe questionamentos. Quem escreve aqui, né? Quem seriam os responsáveis por essa quebra de sigilo? Aí diz assim, ó, o sigilo de uma prova, aqui é o Enem, uma prova de concurso, uma prova de um vestibular tradicional, deve pertencer às autoridades educacionais. O sigilo, por exemplo, nós, né, nós temos contas bancárias e o dinheiro que nós temos guardado no banco fica restrito a nós que temos, né? Eu tenho a minha conta, seu pai, sua mãe tem a conta deles, acredito que alguns chuchus que me assistem também já têm sua conta, mas não é uma coisa que sai no jornal. Quantos milhões eu tenho na minha conta? Pessoa milionário? Então, isso daí só diz respeito a mim. O meu gerente não pode sair dizendo quanto eu tenho na minha conta, assim como o gerente nenhum pode andar falando aí quantos que os seus clientes têm. Não pode. A mesma coisa quando você vai realizar um negócio, uma compra e venda num banco para adquirir um imóvel, adquirir uma casa própria, adquirir um carro. Ninguém pode fazer isso. Então, é sigilo. Por quê? Porque é algo particular. Então, aqui nesse caso, ele faz uma comparação, uma analogia. Assim como o sigilo das provas do Enem
tem que ficar com as autoridades educacionais e não da imprensa. Não é papel da imprensa. A imprensa é responsável por seus próprios sigilos. Às vezes um repórter sabe assim de uma bomba, ele fica quietinho, espera o momento de soltar essa bomba. Não é assim? Então, aí eu faço uma comparação, uma analogia. E eu gosto sempre de lembrar, quando eu faço comparações, eu uso histórias semelhantes, né, para defender aquilo que eu quero. Ou até chegar, até que uma pessoa entenda aquilo que eu quero defender. Ainda, você pode acompanhar, ó, no argumento por comparação, o argumentador pretende levar o auditório, aqui também a gente fala no campo da oralidade, a aderir à tese. Aí eu levo, vou palestrar, né, estou defendendo uma ideia, e aí eu quero que as pessoas que me assistem concordem comigo. Eu posso usar um argumento por analogia, ou seja, por comparação. Aí a plateia vai aderir à tese ou à minha conclusão com base em fatores de semelhança ou analogia evidenciados pelos dados apresentados. Deu certo, a educação deu certo, lugar tal, a gente não vê isso? Às vezes reportagens, é fácil, dá para fazer. A gente ouve muito esse discurso na hora do horário político, quando os candidatos apresentam os seus planos de governo, eles mostram, olha, dá para fazer, aí eles vão mostrar, pô, desse jeito dá, desse jeito aqui não dá, então nós vamos procurar o melhor meio. Então, argumento por comparação ou analogia. Eu posso também, gente, dar um exemplo que é muito parecido com comparação. Vamos ver? Veja os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, em São Paulo, Campinas, também em São Paulo, São Caetano do Sul, em São Paulo, Campina Grande, na Paraíba e etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Então, aqui é só um trecho. Algo que foi legal, que foi bom que aconteceu nessas cidades aqui de São Paulo. É uma crítica. Eu dou o exemplo de coisas boas que aconteceram, que deram certo nesses estados, mas a imprensa, é uma crítica à imprensa, só noticia aquilo que é negativo. Olha, tantos exemplos. Lógico, isso aqui é um trecho, tem um texto acima, tem uma ideia defendida acima. Só estou trazendo o trechinho para você entender como é que eu posso fazer uma exemplificação, certo? Existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Você concorda com isso? Esse texto, se você ler todinho, né, se nós tivéssemos aqui a oportunidade de lermos todinho, aí daria para a gente pensar, não, será que é verdade? Será que não é? Tá bom? Então, assim, nesse argumento aqui, por exemplificação, o argumentador vai se basear, né, baseia sua tese ou a sua conclusão em exemplos representativos. É muito parecido com analogia, tá? Os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-la. Argumento por princípio. O que é isso? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma educação que me levou a pensar desse jeito. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Então, tem um princípio aqui. Esse princípio, gente, pode ser de crença também, tá? Um princípio religioso que você pode usar também para defender. Nesse caso aqui, eu tenho índices apontando a questão da mortalidade infantil. Eu tenho um dado importante e eu cito esse dado, eu não, o autor desse texto, falando que foi o que mais caiu no país. Então, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado, planejamento em área. Ou seja, um exemplo desse para mostrar que se uma cidade quiser combater a mortalidade infantil, ela pode investir tempo, trabalho coordenado, claro, planejar. Planejamento dá certo para muita coisa, né? E na hora de combater tanto a mortalidade infantil, ou seja, aborto, seja feminicídio, isso aqui serve para uma série de exemplos, certo? Então, é assim, você pode argumentar com autoridade, você pode argumentar com analogia, você pode argumentar também fazendo uma exemplificação, ou ainda por um princípio.
que também pode ser moral, pode ser religioso. Compliquei?